A mensagem é: prepara-se para o céu. Diga comigo: prepara-se para o céu. Deus, ele tem a sua multiforma de trabalhar e de usar todos nós aqui, e nós temos sido muito edificados pela palavra de Deus, mas nessa manhã Deus separou a minha vida para que eu pudesse compartilhar com vocês e aprender junto com vocês e nos alertar, irmãos. Vivemos dias difíceis, vivemos dias ferrenhos em que o cerco está se fechando e a igreja ela não pode ser pega de surpresa. A igreja não pode estar desapercebida, andando de repente como se nada fosse acontecer. Ao contrário, nós somos cidadãos dos céus e que cada um de nós, dia após dia, nós precisamos nos preparar para realmente entrarmos no céu. Texto principal, quero que você abra comigo a tua Bíblia, está no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 1. João 14, versículo de número 1. Vou ler aqui nessa versão aqui. Diz o texto: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o versículo 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos vós também. Jesus, ele diz aqui no versículo de número 2 de João capítulo 14, que na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus, ele não falou como uma ideia ou uma possibilidade. Ele falou isso para nós, irmãos, como uma promessa. Existe um lugar preparado por Deus para cada um de nós. Existe uma eternidade que nos espera. Mas existe também algo importante, que é a decisão nossa aqui na terra, aonde eu e você passaremos a nossa eternidade. Claro que muito embora nós temos vivido coisas especiais e desde quando nós fomos projetados pelos nossos pais, na nossa infância, adolescência, juventude, alguns já chegou à fase adulta, à maturidade, nós vivemos coisas muito extraordinárias, mas nós precisamos ao longo do tempo decidir aonde passaremos a nossa eternidade. A gente acha tudo isso aqui é muito bom, é muito gostoso desfrutar, e como o presbítero Celso falou em João 10:10, que no parte B, que ele vem para dar vida e vida em abundância. Porém, a gente não pode resumir a nossa trajetória aqui na terra, que a vida boa, claro que Deus, enquanto nós estamos aqui, Ele quer que você desfrute, não podemos limitar achando que é somente esse plano terreno, ou seja, após a morte, para onde é que nós iremos? Alguns vão dizer: não, morreu, acabou. Outros vão dizer: não, morreu, vai encarnar em tal coisa. Outros: morreu, não, eu vou voltar em cachorro, eu vou voltar em cavalo, Não, irmãos, Deus, ele tem, como Jesus disse, preparado para vocês uma morada. Aqui, muito embora nós batalhamos, lutamos para conseguir um terreno, uma casinha, um apartamento, uma fazenda, uma chácara, um sítio, mas Jesus disse, presbítero Marcos, que ele foi para o Senhor e ele disse: eu vou vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. E é o desejo que tem que estar ardendo dentro do meu e do teu coração, sabendo que Deus, ele já tem para nós uma morada preparada. Porém, não basta eu apenas estar preparado estando num culto de domingo. Não, vai bater a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, e nós temos que estar preparado, não é só nesse ambiente dessas quatro paredes. Nós temos que estar preparado da porta para fora. Pois algo importante que eu e você precisamos decidir nessa vida é onde passaremos a nossa eternidade. E essa decisão, ela é tomada aqui na terra. Não decidiremos, meu irmão, o dia quando nós vamos morrer. E não haverá após a morte
oportunidade de você dizer: não, mas agora eu quero. Não haverá. Morreu. A decisão em vida que foi tomada por nós é o que vai dar o destino da nossa eternidade. Ou seja, a decisão é aqui nesse plano. Amém? Enquanto nós temos vida, nós temos a oportunidade de escolher a Cristo. Tem uma canção que fala assim, ó: mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama. E você vai fazer o quê? Mas eu escolho Deus. Todos os dias, eu e você temos a oportunidade de decidir Cristo, abandonar o pecado e viver em santidade, preparar a nossa vida para encontrar com o Senhor. E eu digo para você, meu irmão, sem medo de errar, o céu é real. O céu é muito real, mais real do que esse plano que você vive, essa terra, esse país, esse mundo que você viaja, que você passeia, de belas artes, obras, belos hotéis, belas fazendas, belas casas. Tudo isso é insignificante diante do céu que está preparado para a tua vida. Então nós temos que ter a certeza que o céu é real. E muitos de nós, muitas vezes, vivemos como se ele não existisse. Trabalhamos, compramos, construímos, acumulamos tantas coisas, fazemos planos. E claro que tudo isso tem o seu valor, é importante você fazer isso sim. Deus não disse que enquanto nós estamos aqui sobre a face da terra, a gente tem que viver uma vida ruim, não, irmãos. Pelo contrário, Deus quer que nós desfrutemos das bênçãos que Ele nos dá. Podemos e devemos ter uma família abençoada. Podemos trabalhar e devemos trabalhar. Podemos e devemos estar preparados, prosperar. Podemos viajar sim, eu sou daqueles que eu indico. Eu não viajo, mas é difícil. Mas se alguém falar assim, pastor, eu estou pensando, eu falei, vá. Eu trabalho no turismo. Eu sou indicador, vai, viaja, desfrute. Isso é bênção. Podemos planejar os nossos sonhos e realizar os nossos sonhos. Podemos aproveitar os momentos bons, sim, mas nós precisamos entender de uma vez por todas, tudo aqui é temporário. Jesus, ele disse, está lá em Mateus 6,19, não ajunteis tesouros na terra. A nossa pátria, meu irmão, está nos céus. Você, meu amado e minha amada, é cidadão dos céus. Muito embora estamos sobre esse plano, sobre essa terra, e devemos sim conquistar, avançar, prosperar, evoluir, crescer, sim. Mas nada disso, irmãos, nós podemos trocar isso pela eternidade, por realmente estar lá e fazer morada com o Senhor. Então eu posso viver sim, bem aqui, mas sem esquecer que o meu destino final não é aqui. O meu destino final é os céus. É que o Senhor foi preparar para mim e para você. E dura coisa é você estar salvo e você perder alguém da sua família. Então eu já quero, não estava aqui no meu esboço, mas já quero dar um alerta para você. A melhor forma de você pregar para a tua família é através do teu testemunho, é através do teu exemplo. De repente tem pessoas que ficam preocupadas, mas eu vou estudar como? Como que eu vou evangelizar o meu pai? Como eu vou falar para minha mãe? É a tua vida, é uma Bíblia aberta. O teu testemunho é mais poderoso do que você abrir a boca para falar alguma coisa. A tua atitude é diferente. O teu modo de viver é diferente. Aquilo que você fazia que não agradava os olhos de Deus e muitas vezes entristecia a tua família, a pessoa olha e fala, não, mas peraí, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Aí você tem a oportunidade de dizer, é a presença de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele entrou e transformou. Mas irmãos, começa agora a refletir como que está a tua vida. Se Jesus voltar agora, nesse momento, você está preparado para morar nas mansões celestiais que Ele foi preparar para mim e para você? Digo mais, os seus familiares, os seus amigos,
Quantas pessoas que você conhece, que fazem parte do seu rol de amizade, que precisam ser salvos, que precisam ser resgatados. E quem é que vai fazer isso? Faça como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o teu coração seja pulsante diariamente, almejando morar nos céus. Eu sei que eu que desde muito novo, já congregando na igreja, frequentando a igreja, eu tinha, lá na minha adolescência, eu tinha um pensamento, né, não tinha internet naquela época, eu tinha um pensamento negativo, achando que o céu era algo chato, algo quadrado. Como que pode ser algo chato, irmão? Se a gente vê a tecnologia avançando hoje, quem Deus deu a inteligência para o homem construir, fazer edifícios, imagina, né? Uma casa em cima da outra, pontes sobre o rio. Você começa a estudar e se aprofundar, você fala: da onde veio tanta sabedoria? Veio desse Deus que criou os céus e criou a terra, deste Deus que te fez perfeito, irmão. Olha só, 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, porque é para falar menos. Ele te fez perfeito para você poder caminhar. Olha só, esse ar que você está respirando agora aí, ó, se enche o teu pulmão. Quem é que fez? Quem projetou? Foi Ele. E às vezes eu imaginava isso na minha adolescência, achando que o céu é algo quadrado, era um negócio chato. Se hoje nós usamos a tecnologia, o Data Show projeta aqui, olha que coisa bonita, prepara-se para o céu, os louvores, a letra. Bom, a tecnologia, daqui a pouco o Edinho está colocando um drone aqui, voando aqui em cima, fazendo imagens aéreas, é coisa linda. Se na terra nós temos a capacidade, a criatividade, a inteligência para fazer, imagine a sabedoria de Deus. E a Bíblia vai falar que todo conhecimento nosso é como esterco diante do conhecimento do poder de Deus. Ou seja, o céu ele é real e só vai para lá quem está preparado. Eu posso e devo viver bem aqui na terra, mas o meu destino final não é aqui. Eu e você devemos, sabe fazer o que, irmãos? Sempre agradecer dizendo: agradeço a Deus pelo que eu tenho aqui, mas não troco o que é eterno pelo temporário. Eu não troco a minha morada celestial, o meu nome no livro da vida, pelo carro que eu tenho, pela conta bancária que eu tenho, pelos bens que eu possuo, pela minha inteligência, meu conhecimento, pelo meu trabalho. Nada disso eu troco por aquilo que é eterno, por aquilo que Ele já foi preparar para cada um de nós. Amém? Porém, Deus, enquanto nós estamos aqui, Ele quer que você viva bem, irmãos. Dá uma cutucadinha e fala: Deus quer que você viva bem. De repente você está perguntando para a pessoa que de repente ela não está vivendo aqui nessa terra bem. Mas Deus, Ele quer e Ele almeja que você viva maravilhosamente bem. E existem muitas das vezes pensamentos errados de que quem espera o céu precisa viver uma vida triste aqui na terra, Marquinhos. Não, eu sou servo de Deus, eu tenho que viver triste aqui. Não. Jesus, ele disse justamente em João 10:10, eu vim para que vocês tenham a vida e essa vida tenham em abundância. Sejam prósperos, sejam felizes, venham gozar da bênção que eu tenho para você. Ou seja, Deus quer que nós vivamos, irmãos, amando a nossa família, cuidando da nossa família, cuidando da nossa casa. Ele quer que você trabalhe duro, irmão. Trabalhe mesmo, chega a chinela lá, ó, arrepia, faz o melhor, prospera com o seu trabalho. Deus quer que você continue sonhando enquanto nós estamos aqui, sim, mas sonha também, meu Deus, o dia que eu for encontrar com o Senhor nos ares, ou a minha família lá também, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, a igreja Torre Forte lá reunida. Sonhe. Celebre enquanto você está aqui sobre a face dessa terra. Sirva com alegria enquanto você está aqui e tenha literalmente a alegria em servir a Deus. Tem pessoas que parece que quando vai, só vive triste, irmão. A pessoa não consegue transparecer a alegria do Senhor, que é a nossa... Digo fraco, eu sou... Se alegre por poder pertencer ao reino de Deus. E principalmente enquanto nós estamos aqui, irmãos, que nós possamos experimentar esta presença de Deus. O cristão, ele não precisa esperar chegar nos céus para poder experimentar Deus.
Nós temos a oportunidade hoje de experimentar esta presença maravilhosa dele. Essa presença que nos envolve, essa presença que nos constrange, essa presença de olhar para mim e para você, de enxergar o nosso pecado e ele dizer: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Às vezes, irmãos, nós, meros mortais, muitas vezes nós somos mais apontadores, julgadores do que aqueles que não estendem a mão, o braço, para puxar e trazer alguém pela presença. Acontece um escândalo na igreja, ponto. Eu sabia que fulano não era de Deus, caiu em adultério, furtou, roubou, fez isso, aquilo, outro. A igreja do Senhor Jesus, ela não é para apontar, ela não é para acusar, ela vai trazer a palavra assim de confronto, mas quando um pecador se arrepende, Jesus vai lá e apaga o seu pecado. E muitas das vezes nós, a igreja, queremos sempre relembrar: não, mas ele caiu aquela vez, ele errou aquela vez, ele fez isso aquela vez. Não! Jesus, ele traz e usa a nossa vida para exortar, para trazer uma palavra que transforma, mas quando Jesus perdoa, ele apaga o seu pecado. Ele é diferente de você. Como assim, pastor? Sabe quando você discute com o esposo ou com a esposa? Aí se perdoa, passa um pouco, deu outro problema, pronto, ele lembra aquele negócio lá do ano passado. Mas você lembra tal coisa? Não perdoou, irmão. Tem pessoas que vivem se remetendo ao passado. As brigas são novas, mas sempre vai trazer algo que está lá no passado que não foi apagado. Jesus não faz isso. Quando ele perdoa, os nossos pecados é lançado lá no mar do esquecimento. Deus apaga e ele nos purifica. Posso ouvir um amém nessa manhã? Eu e você aqui nesse plano, nós podemos experimentar essa presença maravilhosa do Senhor, a presença dele aqui. Podemos, enquanto nós estamos aqui, ter a paz do Senhor aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos ter alegria todos os dias. Nós podemos ter milagres aqui nessa manhã. Nós podemos viver os propósitos do Senhor aqui. Amém? Amém. Mas existe uma diferença. Aqui é apenas o começo da nossa história. E lá será a nossa eternidade. Mas pastor, o que eu preciso para poder carimbar o meu passaporte para os céus? Imagine, eu não vou mencionar aqui nomes aqui, mas a gente tem bastante irmão, glória a Deus, que viaja bastante, né? Eu só fico ali dando like, né? Eu falei, eu não viajo, mas eu fico só curtindo. E eu mando um recadinho: aproveita, desfruta. Mas e o Edinho tá viajando a trabalho, né, Edinho? Pena que não dá para a esposa e a filha, né? Vai nos lugares maravilhosos, viajando. Deus falou assim: não, agora o pastor Igor sul-americano, o pastor Igor não viaja mais. Aí o Edinho agora cortando o Brasil. Imagina a pessoa, irmãos, que dizendo assim: olha, eu vou viajar para o outro país. Essa pessoa, ela precisa se preparar, sim ou não? Se ela for para um país que precisa do visto, por exemplo, ela vai ter que ter esse visto, vai ter que ir lá na Polícia Federal lá, pega passaporte, garantir o visto para poder entrar nos Estados Unidos, por exemplo. E aí ele vai se preparar de que forma? Comprando a passagem. Uma vez que ele compra a passagem, antes de viajar, ele tem que preparar as suas malas, suas roupas, pelo período que ele vai passar. E ele tem que verificar os seus documentos. Imagina, você indo para os Estados Unidos lá, de repente você esquece seu passaporte, seu documento, não vai conseguir viajar. Ou seja, para eu fazer uma viagem, eu preciso me preparar, porque a pessoa sabe que ela vai viajar. E quem realmente acredita que vai também para o céu, começa a se preparar aqui na terra. Posso ouvir um glória a Deus? Nós precisamos, você que almeja, e Jesus disse: vou preparar para vocês uma morada, um lugar. Você precisa se preparar aqui, e é todos os dias, irmãos. Poxa, pastor, quando eu me converti, que você não viu, eu pulava 2 metros de altura, eu rodopiava no manto, eu falava em mistério. Tá aí, irmão. Isso não garante nada. É o hoje, é o agora. Todos os dias nós precisamos estar preparados para essa viagem. Hebreus 12, 14 vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Santidade, meu irmão, minha irmã, não é a perfeição. Santidade é separação para Deus. Não entendi ainda, pastor. Separar é dizer: Senhor, eu não quero viver de qualquer maneira. Eu quero que as minhas escolhas, aquilo que eu decido fazer, possa honrar o nome do Senhor. Eu quero que a minha casa, ela pertence ao Senhor. Isso é separar para Deus. Eu quero que os meus pensamentos permaneçam no Senhor. Quantas pessoas pensam tantas atrocidades, irmãos? Quantas pessoas estão com suas mentes ocupadas por inúmeras situações que só trazem perturbação? Porque elas deixam de pensar as coisas de Deus, as coisas dos céus. Pastor, mas você fala isso porque você não está vivendo o problema que eu estou vivendo. Não, eu passo problema como você. Não existe nenhum super-herói aqui, um homem de aço, não, Superman, não. Passo da mesma forma. Porém, a nossa mente, ela precisa pensar aquilo que Deus pensa de nós. Eis que eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que nós possamos ser separados dizendo que as minhas palavras glorifiquem ao Senhor. Não estou aqui, irmão, para dizer que sou santo, mas no decorrer do Evangelho a gente precisa sempre ser lapidado pelo Senhor. Porque a mesma boca que glorifica não pode ser a boca que amaldiçoa. A mesma boca que diz para alguém Deus abençoe não pode ser a mesma para falar vai para os quintos dos infernos. Que as nossas palavras honrem e glorifiquem o nome do Senhor. Tá alguma coisa ruim acontecendo, irmão? Declare bênção, profetize bênçãos. Tem pessoas que o ciclo está fechando, o fogo está sapecando, e ela fala, não, é isso mesmo, é uma desgraça a minha vida, eu não presto, não sei por que eu fui nascer, não sei por que. Está repreendido hoje no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Você foi projetado por Deus. Então se santifique, pois a santidade, ela aparece em pequenas decisões que eu e você tomamos. Detalhe, uma forma de nós nos santificarmos é vigiar o que nós assistimos, seja na TV, no tablet, no notebook, no celular. A santidade aparece quando eu cuido aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, na maneira que eu trato a minha família, na maneira que eu trato o meu esposo, a minha esposa. Vou falar aqui, irmãos, tem pessoas que vêm, pede oração para a família, pede oração no casamento, sai daqui chorando e quebrantado. Chega em casa, já manda o marido, vai comprar o frango, eu não faço é nada para você. E tem marido ignorante também. Tem marido que é ignorante. Que a esposa é como se fosse um cavalo. Só que ele fica dando coice. A gente precisa se santificar, irmãos. Pastor, mas você está falando assim, você vive o casamento? Não, irmão, tem bastante problema. Mas uma coisa que tem que prevalecer sempre é o respeito, é o cuidado. E uma das maneiras de eu me santificar a Deus é honrando e protegendo a minha família e tratando a minha família conforme Deus quer que nós tratamos. Detalhe, não é apenas a família, a maneira que eu trato também as pessoas. No trabalho, eu sei que eu tenho pessoas aqui de diversos níveis, né, profissional, pessoas que são gerentes, têm um cargo de gestão, lideram pessoas. Claro que o profissionalismo sempre tem que estar em dia, mas a gente tem que respeitar porque são seres humanos. E lá na empresa que eu estou trabalhando hoje, lá o pessoal fala assim, não, o Igor, ele é o cara que faz a gente chorar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu trago a essência da pessoa dizendo para ela, olha, você falhou aqui. É o famoso feedback. Você vai falar dos pontos de melhoria que a pessoa precisa ter, mas eu enalteço sempre as qualidades dizendo, você pode mais, você consegue avançar. Isso é para você, meu irmão, nessa manhã. Tem pessoas que às vezes ficam achando que a vida dela é paralisada. Não, o meu limite é isso aqui que Deus tem, eu não posso dar um passo, não, é só até aqui.
Não, você pode muito mais, porque é Deus que te traz aqui nessa manhã, está mandando dizer para você, Ele tem algo mais para fazer. Então a maneira que nós tratamos as pessoas, irmãos, dizem muito sobre nós. Eu posso estar aqui pregando para você suave, o pastor canta, o pastor é animado, né? Parece aquele animador de auditório, né? O pastor gosta de jogar a gente para cima. Mas nada disso adianta, irmão. Chegar em casa e bater na esposa. Não adianta nada chegar no trabalho lá e dar aquele esculacho em todo mundo. Porque lá fora sim vai dizer quem nós somos. Então nós precisamos saber como nós tratamos as pessoas. A maneira que nós tratamos vai dizer conforme a nossa santificação para com Deus. E principalmente agora isso aqui é algo individual para você. Eu me santifico quando eu me separo, fazendo coisas em que ninguém, absolutamente ninguém pode ver. Mas o Senhor Deus, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então vigie, se santifique. Cuide principalmente quando você está sozinho, quando ninguém vê. Porque preparar-se para o céu não acontece apenas aqui dentro deste ambiente, como eu disse. A preparação acontece na segunda-feira, acontece no trabalho, acontece dentro de casa, é no celular, é nas conversas que a gente precisa vigiar, é nos relacionamentos e quando ninguém está vendo. E de que forma que eu tenho que decidir isso, pastor Igor? A nossa decisão é aqui. O programa do SBT, aqui e agora. A decisão é aqui e agora, irmãos. Posso fazer essa pergunta? Levanta a mão aí se você quer. Quantos decidem, querem morar nos céus com o Senhor? Glória a Deus. A decisão tua é aqui, através desse, nós estamos discorrendo aqui dessas modos de vida que nós precisamos praticar no nosso dia a dia. E existe uma verdade, irmãos, que nós precisamos compreender, que depois que essa vida terminar, não haverá outra oportunidade de você voltar e fazer diferente. Pastor, olha, eu estou com meus 40, 50 anos, mas fiz tanta besteira na minha vida. Para mim e para o Senhor não importa o que você fez de ontem para trás. O que importa é que você decide hoje de se entregar por completo para querer viver realmente as promessas de Deus. Porque não vai ter outra oportunidade, irmão. Mas enquanto nós estamos aqui, você pode ter sido o pior ser humano na face da terra. Mas o que importa é se você decidir hoje de falar, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, entra na minha casa, a partir de hoje eu quero ser alguém diferente. Hebreus 9, 27 vai dizer, confirmando que não haverá outra oportunidade depois da morte nós voltarmos para cá. Porque vai dizer assim, Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vindo o juízo. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 15 vai dizer, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ou seja, não é amanhã, não é quando eu ficar mais velho, não é quando eu resolver a minha vida, não é quando eu tiver mais tempo, a decisão é hoje. É hoje que eu preciso decidir. E talvez alguém possa pensar assim, pastor, mas eu tenho muito tempo ainda de vida. Por isso a pergunta não é quando é que você vai morrer, meu irmão. A pergunta é se Jesus voltar hoje. Se ele voltar hoje, você está preparado? A Bíblia fala que muitos dirão naquele grande dia, Senhor, mas em teu nome, pastor Igor cantou. Em teu nome, pastor Igor, vou dar eu como exemplo aqui, ministrou louvores. Pastor Igor orou. Mas fazer de aparência, irmão, e não tiver a essência de Deus, não é nada. Ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. E dura coisa é passar a eternidade longe de Deus, num lago de fogo e enxofre. Então a pergunta para mim e para você é, se Jesus voltar hoje, você estaria preparado? Um pensamento errado que temos também é dizendo sempre, não, mas Jesus não voltou ainda.
Aqueles que já dormem, irmão, que já faleceram desse plano aqui, Jesus já voltou para eles. Não posso eu afirmar, tá ou não tá com Jesus, tá salvo ou não tá, mas eu posso dizer para você nessa manhã, você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Uma vez salvo, o que nos espera lá? Vamos para a parte aqui dos céus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, apresenta uma das promessas mais lindas da Bíblia. Olha o que não vai acontecer lá nos céus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Posso dizer um amém aí, meu irmão? Amém. Lá no céu, meu irmão, não vai ter mais morte. Lá no céu não vai ter mais doença, glória a Deus. Lá no céu não haverá mais despedida. Lá no céu não haverá mais velório. É uma das coisas que nós fizemos muito, ao longo destes anos. E o primeiro velório que eu fiz na minha vida, eu era apenas um ministro de louvor da igreja, com meus 20 e alguns anos. E aí o nosso pastor presidente lá no Mato Grosso do Sul viajou, falou: Igor, filho da irmã fulana faleceu, tomou tiro, trocou tiro lá e ficou uma peneira. E o velório naquela época, pelo menos lá no Mato Grosso do Sul, tá, gente? Era o caixão da igreja, a gente fazendo o velório. E você trazer uma palavra de Deus para a família. O corpo estava ali e não tinha mais o que fazer. E você trazer uma palavra de Deus para a família dizendo: olha, Jesus vai voltar. Então Jesus, ele voltou para muitas pessoas, assim como voltou para minha mãe tão nova, com 53 anos. E de repente a gente olha para a nossa idade dizendo assim: não, ainda sou jovem, ainda tenho muito tempo. É o que a gente pensa e planeja. Mas a gente não sabe o dia. De repente a senha canta lá 23, é o pastor Igor. Chegou no 22, esses dias atrás, em maio, vocês acompanharam. Em maio chegou lá, cantou 22,5, quase que o pastor Igor foi. Mas se fosse, irmãos, o pastor Igor estava preparado? Essa pergunta é para você. Se a senha cantar é a tua, você está preparado para se encontrar com o Senhor? Você está com o teu destino final, que é a eternidade, com Ele ou sem Ele? Mas lá no céu não haverá mais morte, não haverá mais velório, irmão. Não haverá cemitério, ninguém vai sepultar mais ninguém. Não haverá lágrimas mais de sofrimento. Não haverá mais injustiça. Não haverá mais medo. Mas haverá, irmãos, a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui eu e você, nós conhecemos Deus através da fé, pela fé. Mas lá nós estaremos diante dele. Lá viveremos a eternidade, eternamente diante dele. Aqui nós temos alguns momentos de adoração. Lá nós viveremos eternamente nessa presença gloriosa dele. Aqui eu e você cantamos, damos glórias a Deus. Aleluia. Talvez aqui nessa terra alguns vão dizer assim: pastor, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estou vivendo uma fase maravilhosa. Agradeça a Deus por isso. De repente você pode estar celebrando a casa conquistada. Isso é bênção? Claro que é bênção. Agradeça. A sua família está bem? Agradeça demais a Deus. O seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, o seu empreendimento está prosperando, está avançando, está crescendo. Agradeça demais, celebre mesmo. Agradeça a Deus. Deus, ele abriu uma porta para você. Agradeça, irmão. Seja alegre, feliz. Viva o melhor de Deus aqui. Mas nunca se esqueça que o melhor ainda está por vir. O melhor que ele tem preparado para mim e para você ainda está por vir. Porque tudo que nós temos aqui nessa terra, tudo que você possui, tudo isso aqui vai ficar aqui, vai passar. É algo corruptível. O carro passa, a casa passa, o dinheiro passa, a juventude passa, os bens passam. Mas existe algo que não passa, que é a eternidade com Deus. Imagina, irmãos, o dia em que você fechar os seus olhos aqui e você abrir os olhos diante do Senhor.
Sem hospital, sem dor, sem preocupação, sem medo. E você ouvir, eu peço para o Gustavo colocar aqui para mim, Mateus 25. Imagina, irmão, você abrir os olhos, 25, 34. E aí o Senhor dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Que dia que será esse, hein, pastora Vanilda? Que dia maravilhoso, pastor Luiz. Que será esse nós diante do Senhor. Mas uma coisa eu digo para você: quando você está aqui, procure viver bem, sim, mas viva preparado para ir para lá. Viva bem aqui, desfrute, usufrua, celebre, se alegra. Pastor, hoje eu vou almoçar, vou lá no Ponte do Gordão, vou lá no Outback, vou lá no Coco Bambu. Fui jantar com a minha esposa lá no Coco Bambu em Santo André, no aniversário de casa. Irmão, desfruta. Pastor, olha, o que eu tenho aqui hoje é para comer um pastelzinho na feira. Come e celebre, irmão. Desfrute, mas nunca esqueça da tua preparação para estar lá com o Senhor, na morada que Ele foi preparar para nós. Viva bem, mas viva preparado para ir para lá. Cuide da sua família, cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, cuide dos seus filhos. Trabalhe duro, realize os seus sonhos, irmãos. Aproveite os momentos que Deus te dá aqui sobre a face da terra, mas não permita que as coisas desta terra façam com que você perca aquilo que é eterno, que é estar diante dele nos céus, preparado pelo Senhor. A decisão aqui é hoje. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para puder subir aqui, já ficar preparado, por gentileza. A nossa decisão é aqui nesse plano, irmão. Pastor, mas eu decidi já quando entreguei a minha vida para Jesus. Mas Jesus está perguntando: se Ele voltar hoje, você está preparado? Tem pessoas que vivem de acúmulo. Eu não sei o termo correto de falar, mas sabe aquelas pessoas que são acumuladoras, que acumulam de tudo dentro de casa? Eu lembro quando passava o programa do Gugu, se eu não me engano, tinha umas pessoas lá que quando você via na casa, era mansão, mas tinha lixo esparramado para tudo quanto é canto. Pessoas que acumulam. De repente, tem pessoas aqui nessa manhã que elas não acumulam lixo material, mas elas acumulam pecados retidos dentro da vida dela. Por quê? Ela tem a incapacidade de se prostrar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu sou falho e pecador. Eu falhei, mas eu reconheço que sou falho e pecador e eu me arrependo pelos meus pecados. Tem pessoas carregando um fardo pesado porque não tem a dificuldade de se prostrar diante do Senhor e pedir perdão. Então, como eu não quero de maneira alguma expor absolutamente ninguém aqui nessa manhã, convido todos vocês a curvar a sua cabeça e colocar a mão no coração. E se porventura alguém precisa aqui do perdão de Deus, você vai orar comigo pedindo: Senhor, me perdoa. Perdoa porque eu errei, eu falhei, eu pequei, e eu preciso hoje, eu decido hoje que o Senhor possa me perdoar, para que eu possa, se o Senhor vier me buscar hoje, eu esteja preparado. Vai ser o Além do Rio Azul depois, tá? Me solta. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero nesta manhã, juntamente com a tua igreja, Pai, apresentar o teu povo diante desta palavra que foi ministrada e liberada sobre as nossas vidas. Nós sabemos que haverá o dia, Pai, em que o Senhor vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, e nós aqui, estivermos aqui nesse plano terreno, Pai, queremos estar preparados para esse grande dia. Mas sabemos também, Senhor Jesus, que o pecado, ele vem de encontro às nossas vidas para nos tentar tirar do foco da tua presença, e nós sabemos que a única coisa que pode nos separar do teu amor, Pai, é o pecado. Então nessa hora agora eu oro juntamente com a tua igreja, e nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, e nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados, Senhor, do nosso modo de viver, muitas vezes do modo de falar.
do modo de agir, de pensar, tudo aquilo, Senhor, que desagrada ao Senhor, eu peço perdão. A tua igreja nesta manhã se arrepende e pede perdão, Senhor. Perdoa o teu povo, perdoa a tua igreja, perdoa, Senhor, o pai, a mãe, o filho, a filha, o casal. Papai querido, nós queremos que quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, estejamos nós preparados. E Pai, para estarmos preparados, a decisão é hoje que eu decido me santificar mais, é hoje que eu decido me arrepender, é hoje que eu decido me entregar, é hoje que eu decido me preparar para encontrar contigo, Pai. Cada um de nós aqui, Senhor, os nossos familiares, Pai, nenhum de nós venhamos nos perder, Senhor, que possamos, Pai, estarmos preparados para esse grande e maravilhoso dia, de encontrarmos com o Senhor nos ares e o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai. Você no teu lugar agora se coloca de pé no nome de Jesus. Tá indo só o tom, certo? Bate só os ombros então aí. Aleluia. Glória a Deus.